Eu tinha 40 anos quando entendi que tinha passado uma década inteira sendo grata por uma gentileza que nunca existiu. Não foi uma briga que me fez entender isso. Não foi uma cena dramática, não foram gritos no corredor nem portas batendo com força. Foi uma tarde de quarta-feira comum, daquelas que não tem nada de especial no começo. Eu tinha chegado do trabalho depois de um plantão de 12 horas. Entrei na cozinha do apartamento onde eu morava há 10 anos e encontrei minha cunhada sentada na bancada, comendo uma fruta, com a expressão de quem está no lugar mais natural do mundo. Ela nem levantou os olhos quando eu entrei. Cláudia, eu precisei usar o seu azeite porque o meu acabou. Já repus. Disse isso com o tom de quem informa, não de quem pede desculpa. Não havia desconforto nenhum. Só um fato, jogado no ar como quem joga um papel amassado na lixeira. Eu coloquei a bolsa na cadeira, lavei as mãos, abri a geladeira. Tudo bem, eu disse. E era tudo bem mesmo, porque naquele momento eu já sabia exatamente o que ia acontecer. Eu já tinha o plano, já tinha o endereço, já tinha a chave. Mas deixa eu te contar desde o começo, porque essa história não começa naquela cozinha. Ela começa 10 anos antes, quando eu era uma mulher de 30 anos, que achava que amor era suficiente para construir qualquer coisa, inclusive um lar dentro da casa de outra pessoa. Quando conheci meu marido, ele tinha 34 anos. Trabalhava como analista de sistemas numa empresa de tecnologia em Belo Horizonte e morava num apartamento no 5º andar de um prédio que pertencia à família dele. O prédio inteiro. Eram 6 andares, e cada andar tinha sido distribuído entre os filhos quando o avô dele faleceu. Meu marido ficou com o 5º, a irmã dele ficou com o 3º. Os outros andares eram alugados para fora. Ele me contou isso logo no começo do namoro, com uma naturalidade que eu confundi com simplicidade. Era um homem de família, me disse. Uma família unida, me disse. O prédio era o símbolo disso, uma herança que eles tinham preservado juntos. Eu achei lindo. Juro que achei. Nos primeiros meses de relacionamento, minha cunhada era atenciosa. Me mandava mensagem perguntando se eu ia ao almoço de domingo. Me incluía nas conversas de família como se eu já fizesse parte. Uma vez me deu de presente um livro que ela sabia que eu queria ler, disse que tinha visto numa livraria e lembrado de mim. Eu guardei esse livro por anos. Achava que ele representava alguma coisa. Quando casamos, a decisão de morar no apartamento do 5º andar foi apresentada como óbvia. Fica lá em cima esperando vocês, meu marido disse. Seria um desperdício alugar enquanto a gente não compra o que a gente quer. Fazia sentido. Eu era enfermeira num hospital público. Ele tinha um salário bom, mas não extraordinário. Juntar dinheiro antes de comprar algo maior parecia responsável. O que eu não avaliei direito era o que significava morar no mesmo prédio que minha cunhada, separados apenas por 2 andares e um elevador. Nos primeiros meses, ela subia quase todo dia. Às vezes com uma desculpa concreta, uma panela que precisava pegar, um pacote que tinha chegado para ela no nosso andar por engano, uma informação sobre o condomínio. Outras vezes sem desculpa nenhuma, só batia, entrava, ficava um tempo, ia embora. Meu marido achava normal. É a gente, Cláudia. A gente é assim. Eu tentei gostar daquilo. Tentei encarar como família. Mas família tem limite. Ou deveria ter. Com o tempo, a presença dela foi ganhando uma qualidade diferente. Ela começou a opinar sobre a decoração do apartamento, que ela achava sem personalidade. Sobre a forma como eu organizava a despensa, que ela reorganizava quando vinha pegar alguma coisa emprestada. Sobre o meu trabalho, que ela chamava de pesado demais para quem quer ter qualidade de vida. Sobre o nosso fim de semana, que ela sentia falta de nos ver mais. Sobre mim. Uma vez eu tinha comprado uma luminária nova para a sala, algo que eu tinha escolhido com cuidado, que combinava com o tapete que eu tinha trazido da casa da minha mãe quando ela se mudou para um apartamento menor. Quando minha cunhada subiu naquele fim de semana, parou na entrada da sala, olhou para a luminária e disse: "Mas ficou estranha aqui. Esse espaço pede algo mais limpo, mais minimalista. Essa luminária é pesada demais para o ambiente." Meu marido olhou para a luminária, depois para ela, depois para mim. Eu também acho um pouco carregado, ele disse. Guardei a luminária no armário do quarto. Guardei também alguma coisa dentro do peito, uma mágoa pequena, do tamanho de um caroço, que eu não reconheci na hora como o início de uma coleção.
Os anos foram passando, eu cresci na carreira, me especializei em terapia intensiva, fui promovida a coordenadora de enfermagem no hospital, o meu salário foi subindo. E eu, que tinha aprendido desde cedo com a minha mãe que mulher precisa ter a sua própria reserva, fui guardando. Todo mês, depois de pagar a minha parte das contas do apartamento, eu separava uma quantia que ia direto para uma conta de investimentos que só eu acessava. Meu marido sabia que eu poupava, mas nunca perguntou quanto. E eu nunca contei. Não era segredo exatamente. Era uma privacidade que eu tinha preservado sem pensar muito no motivo, como se alguma parte de mim soubesse, antes da minha cabeça saber, que aquele dinheiro um dia ia precisar ser completamente meu. No 5º ano de casamento, minha cunhada saiu de um relacionamento longo. O namorado foi embora, e ela ficou, como ela mesma dizia, se reorganizando. Esse processo de reorganização durou 5 anos e incluiu uma presença cada vez maior na nossa vida. Ela subia para jantar quase toda semana, ficava nos fins de semana assistindo série com a gente como se morasse no apartamento, usava a nossa máquina de lavar quando a dela estava ocupada. Deixava coisas aqui, uma jaqueta num domingo, um carregador numa quinta, um conjunto de taças que ficam melhor na sua bancada. Eu falava com o meu marido sobre isso. Com cuidado, sem atacar, escolhendo as palavras. Eu preciso que a gente tenha um espaço mais nosso. Ela está aqui quase todo dia. E ele ouvia, concordava com a cabeça, dizia que ia conversar com ela. Nunca conversou, ou conversou de um jeito que não mudou nada, porque na semana seguinte ela estava de volta, com uma garrafa de vinho e um sorriso, e meu marido abria a porta como se fosse a coisa mais natural do mundo. No 7º ano aconteceu algo que eu demorei para entender completamente. O prédio precisava de uma reforma na fachada. Os condôminos tinham se reunido, que nesse caso eram basicamente eles dois, mais os inquilinos dos outros andares. Meu marido me contou que tinha sido decidido fazer a reforma em parcelas, cada proprietário contribuindo com um valor ao longo de 6 meses. Quanto? Eu perguntei. Ele me disse o número. Era alto, mas administrável. Você quer que a gente divida? Eu perguntei. Se você puder ajudar, seria ótimo, ele disse. Eu ajudei. Contribuí durante 6 meses, minha metade do valor combinado. Não questionei. Era o prédio onde a gente morava. Parecia justo. O que eu não sabia e só fui descobrir muito mais tarde era que minha cunhada tinha pedido que o irmão cobrisse a parte dela também. Que ela estava com dificuldades financeiras naquele período por causa da separação e tinha pedido um empréstimo ao irmão. Um empréstimo que nunca foi formalizado, nunca teve prazo de pagamento e que na prática tinha saído, em boa parte, do dinheiro que eu tinha contribuído achando que era para a reforma do lugar onde eu morava. Mas eu não sabia disso ainda. Aprendi a calar, aprendi a adaptar, aprendi que em certos lugares, certas perguntas não são bem-vindas. No 8º ano, numa tarde de sábado, vieram amigos deles para um churrasco no terraço do prédio. Eu estava lá, claro. Ajudei a organizar. Comprei parte da comida, passei a tarde servindo e conversando. Em algum momento, uma das amigas deles me perguntou como era morar no prédio da família. Antes que eu respondesse, minha cunhada respondeu por mim. É ótimo, né? A gente cuida um do outro. É uma estrutura que ela não teria facilidade de montar sozinha. Sendo da área da saúde, você sabe como é. Salário público não estica muito. Houve um silêncio de 2 segundos. Eu sorri. Um sorriso pequeno, controlado, que ninguém entendeu como o que era. Depois garfei um pedaço de carne e mastiguei devagar. Naquela noite, depois que todos foram embora e meu marido adormeceu, eu abri o aplicativo do banco no celular e olhei para o saldo da minha conta de investimentos. Era um número que me surpreendeu. Mesmo sendo eu quem tinha construído ele, real por real, mês por mês, durante anos, eu tinha sido disciplinada de um jeito que eu mesma não tinha dimensionado. Fechei o aplicativo sem fazer nada. Não disse nada para ninguém. Mas alguma coisa tinha se movido dentro de mim naquela noite, e eu não consegui mais fingir que não tinha se movido. No 9º ano, comecei a pesquisar imóveis. Sem pressa, sem urgência, como quem pesquisa por hábito profissional. Eu entendia de organização, de planejamento, de gestão de recursos.
Tinha passado anos aprendendo a administrar equipes, orçamentos, pressão. Eu sabia avaliar risco. Pesquisei em Belo Horizonte primeiro, nos bairros que eu conhecia bem, depois fui ampliando. Fui a algumas visitas nos fins de semana, sempre contando para meu marido que estava indo à casa de uma colega do hospital ou que tinha um curso. Não era exatamente mentira. Era uma omissão estratégica, do tipo que você faz quando ainda não tem certeza do que vai decidir e não quer criar uma conversa antes de ter clareza. Foi numa visita de uma quinta-feira à tarde, no meu dia de folga, que eu encontrei o imóvel. Era uma casa em Contagem, cidade da Grande BH, num bairro residencial tranquilo com boa infraestrutura. Térrea, com 3 quartos, sala ampla, quintal coberto nos fundos e uma edícula separada nos fundos com entrada independente pela rua lateral. A corretora me explicou com entusiasmo. Essa edícula tem um banheiro completo, sala e kitnet. Ela aluga fácil por 2.500, 3.000 dependendo da reforma. Tem demanda constante aqui por causa da faculdade e do hospital regional a 15 minutos. Eu ouvi com atenção. Fiz as contas mentalmente enquanto ela falava. O valor total do imóvel estava dentro do que eu tinha guardado, com margem para reforma e reserva de emergência. Pedi o prazo para pensar. Precisei de 1 semana. Não foi uma decisão emocional, foi uma planilha. Eu sou enfermeira, mas penso em protocolos e em números. A edícula alugada cobriria a maior parte das minhas despesas mensais. O imóvel se pagaria ao longo dos anos e ainda me geraria estabilidade pelo resto da vida. As contas fechavam com clareza e sobrava. Assinei o contrato numa segunda-feira de manhã, antes do plantão. Saí do cartório. Entrei no hospital com a pasta de documentos na mochila, tomei um café rápido na copa e subi para a UTI, onde minha equipe estava me esperando. Passei o dia inteiro sabendo que debaixo da minha bancada tinha um envelope com a escritura do primeiro imóvel que era completamente meu. Só meu. Com o meu nome e mais ninguém. Não contei para o meu marido, ainda não. Havia uma parte de mim que ainda queria tentar. Uma parte que acreditava que talvez, com uma conversa honesta, com o imóvel como argumento concreto, a gente pudesse finalmente sair do prédio da família e construir algo que fosse só nosso. Um espaço onde as minhas coisas não sumissem do lugar, onde as minhas decisões não fossem comentadas, onde eu não fosse descrita para desconhecidos como alguém que precisava de uma estrutura que não teria sozinha. Voltei para casa naquela noite como se nada tivesse acontecido. Minha cunhada estava no apartamento, sentada no sofá com meu marido, os dois assistindo a um programa que eu nem conhecia. Ela tinha trazido salgados. Havia uma caixa aberta na mesa de centro. Cláudia, chega aí, a gente estava te esperando. Eu me sentei. Comi um salgado. Assisti ao programa por 40 minutos. Na semana seguinte aconteceu a cena do azeite. Ela entrou, usou o meu azeite, informou como quem informa, foi embora. E naquela noite, depois que a casa ficou quieta, eu fui até onde meu marido estava lendo no quarto, sentei na beira da cama e disse com calma: "Você sabe que sua irmã entra aqui quase todo dia? Usa nossas coisas, opina nas nossas decisões, estava aqui ontem, anteontem e na quinta passada?" Ele baixou o livro, me olhou. "Ela está passando por um momento difícil, Cláudia. Você sabe disso. Ela está passando por um momento difícil há 5 anos. Família é assim, a gente está junto." Respirei fundo antes de continuar. "Eu preciso te perguntar uma coisa. Aquela reforma da fachada, 3 anos atrás, eu contribuí com minha metade durante 6 meses. Você usou esse dinheiro para cobrir a parte dela também?" O silêncio que veio depois disse mais do que qualquer resposta. Ele colocou o livro de lado, esfregou o olho, fez aquela pausa de quem está calculando qual versão vai gerar menos conflito. "Foi um empréstimo. Ela estava numa situação complicada. Eu ia te contar, mas passou. Passou 3 anos. Cláudia, Você usou a minha contribuição para cobrir a cota dela no prédio que é dela, sem me perguntar, sem me contar, e depois de 3 anos ainda não tinha achado o momento de mencionar." Ele ficou quieto. "Quanto mais tem?" Eu perguntei. "Quantas outras vezes você usou o dinheiro do casal para cobrir alguma coisa dela sem me falar?" A resposta veio devagar, fragmentada, com o tom de quem está administrando uma revelação em parcelas, testando o quanto pode dizer antes de eu reagir.
Havia o IPTU de um dos apartamentos alugados que tinha atrasado e ele tinha adiantado. Havia uma pequena dívida de condomínio que ela tinha acumulado e que ele tinha quitado para não gerar conflito no prédio. Havia uma viagem que ela tinha feito no ano anterior, uma viagem que ela ia pagar de volta, que ainda não tinha pago. Nenhum desses movimentos tinha sido discutido comigo. Nenhum tinha passado pela minha aprovação. Todos tinham saído de uma conta que os dois considerávamos conjunta, que os dois alimentávamos com o nosso trabalho. Fiquei olhando para ele por uns 4 segundos. Durante quantos anos eu paguei minha parte de todas as contas desse apartamento? Eu perguntei. 10 anos. E nesse tempo, enquanto eu achava que a gente estava construindo algo junto, o dinheiro do casal estava sendo gerenciado de um jeito que eu não tinha acesso nem conhecimento. Não é bem assim. Como é então? Ele não respondeu. Pegou o livro de volta. Não para ler, só para ter algo nas mãos. E eu entendi naquele momento, com uma clareza que não doeu como eu esperava que doesse, que não havia arquitetura para consertar ali. Não era a cunhada, ela era apenas o sintoma. O problema era a estrutura inteira daquele casamento, construído sobre uma base onde eu sempre tinha sido uma colaboradora sem voto, uma parceira sem voz, um nome no contrato de casamento, mas não nos contratos que importavam. Saí do quarto, fui para a sala, sentei no sofá no escuro por um tempo que não sei medir. Não chorei. Raiva é imprecisa. Choro é impreciso. Eu sou coordenadora de UTI. Eu sei que as decisões que importam se tomam com a cabeça fria. Comecei a planejar. Liguei no dia seguinte para uma arquiteta que uma colega do hospital tinha usado numa reforma. Precisava de uma avaliação do que era necessário na edícula e em algumas partes da casa para tornar o imóvel habitável e a edícula alugável o mais rápido possível. Marcamos visita para o fim de semana. Liguei também para uma advogada especialista em direito de família. Queria entender com exatidão o que era meu, o que era comum, o que eu precisava proteger antes de qualquer movimento mais definitivo. A conversa durou 1h30 e me deixou com o mapa completo do terreno. Algumas coisas me surpreenderam, mas nenhuma me derrubou. Eu sabia fazer conta, eu sabia onde eu estava. Durante as semanas seguintes, mantive a minha rotina com uma normalidade que exigiu esforço no começo e foi ficando mais fácil conforme o plano ia tomando forma. Acordava, tomava café, ia para o hospital, voltava, jantava, dormia. Minha cunhada continuou subindo, meu marido continuou abrindo a porta. Eu continuava sorrindo com um sorriso que nenhum dos dois entendia. A reforma da casa avançou nas minhas folgas e nos dias em que eu fingia ter compromisso de trabalho. A arquiteta era eficiente e discreta. A edícula recebeu pintura nova, o banheiro foi atualizado, a kitchenette ganhou uma pia nova e um piso novo. A casa principal precisava de pouca coisa. Uma mão de tinta em 2 cômodos, um reparo hidráulico no banheiro do fundo, a cozinha com alguns ajustes pontuais. Em paralelo, fui tirando as minhas coisas do apartamento aos poucos. Não de uma vez, não de forma que chamasse atenção. Toda semana levava uma sacola para o meu carro quando saía para o trabalho. Documentos primeiro, depois itens sentimentais, depois roupas de fora de temporada, depois aos poucos o restante. Meu marido não percebeu. Ou percebeu e preferiu não perguntar. Nunca vou saber com certeza. Uma sexta-feira à tarde, a arquiteta me mandou mensagem. Pronto, pode entrar quando quiser. Fui lá naquele mesmo dia depois do plantão. Estacionei na rua lateral, entrei pelo portão principal, caminhei pelo quintal. A tarde estava acabando, e a luz entrava diagonal pelo quintal coberto. Abri a porta da casa com a minha chave, andei por cada cômodo. O cheiro era de tinta nova e de silêncio limpo. Fui até a janela da sala e fiquei parada por um tempo olhando para o quintal. Chorei um pouco. Não de tristeza. De uma coisa que levou um tempo para eu identificar como alívio. Voltei para o apartamento naquela noite. Jantamos os 3. Minha cunhada tinha ficado para o jantar. Ela falou sobre uma viagem que estava planejando. Meu marido perguntou detalhes. Eu servi o meu prato. Comi, lavei o meu copo quando terminei. No sábado seguinte, o caminhão chegou às 8 da manhã. Eu tinha contratado uma empresa de mudança pequena, indicada por uma colega. Combinamos tudo por mensagem nas semanas anteriores. Eles sabiam exatamente o que levar.
Eu tinha feito uma lista detalhada com descrições e localizações de cada item. Os móveis do quarto que eu tinha comprado e que tinham nota fiscal no meu nome, os eletrodomésticos que eu tinha adquirido ao longo do casamento, os utensílios de cozinha, a minha estante de livros, as plantas que eu tinha cuidado por anos no parapeito da janela, a luminária que eu tinha guardado no armário há 5 anos esperando um lugar onde ela pudesse ficar. Meu marido tinha saído cedo, como fazia toda semana para jogar futebol com os amigos. Minha cunhada normalmente subia nos sábados depois das 10. Às 9h30, quando o caminhão estava quase carregado, ouvi o elevador. Ela entrou pela porta que eu tinha deixado aberta para facilitar a passagem dos rapazes com as caixas, ficou parada na entrada da sala, olhou para o apartamento quase vazio, olhou para os rapazes carregando a última poltrona, olhou para mim. O que está acontecendo aqui? Estou indo embora, eu disse. Simples, sem drama, sem elevação de voz. Indo embora para onde? O que você fez? Você não podia simplesmente... Ela parou. Olhou de novo para o espaço, para as marcas na parede onde os quadros tinham ficado, para o parapeito da janela sem plantas. Você vendeu as coisas? Não vendi. Levei. São minhas. Ela pegou o telefone. Ligou para o meu marido. Eu ouvi ela explicando, a voz subindo de tom conforme a realidade foi ficando mais clara para ela. Os rapazes terminaram de carregar. Eu fiz uma última volta pelo apartamento. O quarto estava quase vazio. O que tinha ficado eram as peças que eram do apartamento desde antes. Uma cômoda antiga que tinha vindo com o imóvel, a estrutura da cama que nunca foi minha, as marcas na parede. Desci a escada com a minha bolsa no ombro. Ela estava na porta com o telefone ainda na mão. Cláudia, você não pode fazer isso assim. A gente precisa conversar. Você não pode simplesmente sair sem explicar nada. Eu parei na porta, me virei. Durante 10 anos eu paguei a minha parte de todas as contas desse apartamento. Todo mês, sem faltar. Você não sabia disso. Eu sei, mas eu sei. E nesse tempo, dinheiro que eu achava que estava sendo usado para o nosso futuro foi sendo usado de outras formas, sem que eu soubesse, sem que me perguntassem. Pausei. Não estou saindo porque estou com raiva. Estou saindo porque tenho para onde ir. Tenho a minha casa. Ela abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Mas o apartamento fica vazio assim. O apartamento é seu e do seu irmão. Vocês saberão o que fazer com ele. Saí. Fechei o portão, entrei no meu carro e segui o caminhão. Meu marido ligou 20 minutos depois. Eu estava no meio da entrada dos móveis no quarto, quando decidi atender. Cláudia, o que aconteceu? Minha irmã me ligou desesperada. Cadê você? O apartamento está... Estou na minha casa. Silêncio. Que casa? Você comprou um apartamento sem me contar? Uma casa, térrea, com edícula, em Contagem. Fiz a escritura há algumas semanas. O silêncio dessa vez durou mais. Com que dinheiro? Você tinha esse dinheiro? Por que você não me contou? Respirei fundo antes de responder. Eu tinha ensaiado essa conversa várias vezes, não para manipular, mas para ter clareza, para não perder a serenidade que eu tinha construído com tanto cuidado até aquele ponto. Durante 10 anos eu depositei todo mês a minha contribuição para as contas do nosso apartamento. Você usou esse dinheiro, em parte, para cobrir dívidas da sua irmã sem me perguntar. Eu descobri isso quando perguntei diretamente. O dinheiro que eu guardei foi o meu salário acima das minhas contribuições. Era meu. Sempre foi meu. Cláudia, a gente precisava ter conversado sobre isso. Uma decisão assim. Eu tentei conversar. Várias vezes. Sobre o espaço, sobre os limites, sobre o que estava acontecendo com o nosso dinheiro. As conversas não chegavam a lugar nenhum. Isso não justifica você sair assim sem avisar. Eu recomendo que você contrate um advogado para a parte legal do processo. Eu já tenho o meu. Desliguei. Os rapazes estavam terminando de posicionar os últimos móveis. Eu paguei, agradeci, fechei o portão atrás deles. Voltei para dentro. Andei pelos cômodos que agora tinham as minhas coisas nos lugares certos. A luminária estava na sala. As plantas estavam no parapeito da janela da cozinha, que tinha uma luz boa naquele horário. A estante de livros estava no quarto, ainda com algumas caixas por desembalar, mas estava lá. Sentei no chão da sala com as costas encostadas no sofá. Tomei um copo de água.
O silêncio da casa era de um tipo que eu não reconheci de imediato. Precisei de alguns minutos para entender o que era diferente nele. Era um silêncio que não estava esperando nada. Não estava esperando o som do elevador. Não estava esperando a porta abrir. Não estava em tensão. Era um silêncio que não precisava ser gerenciado. Era o silêncio de um lugar que era meu. Nos meses seguintes, as coisas foram se reorganizando com uma clareza quase matemática. A edícula foi alugada em menos de um mês para uma fisioterapeuta recém-formada que precisava de um espaço para atender até fechar o próprio consultório. O valor do aluguel cobria uma parte significativa das minhas despesas mensais. Eu continuava trabalhando, continuava guardando, mas agora o que eu construía não tinha ambiguidade sobre de quem era. O processo de separação foi tocado pelos advogados. Meu marido tentou algumas vezes uma conversa que eu recebi com educação e encaminhei para a advogada. Não havia raiva da minha parte, mas não havia mais espaço para negociação sobre o que já estava decidido. Minha cunhada me mandou uma mensagem 3 semanas depois. Não sei como conseguiu o meu novo número, provavelmente pelo irmão. A mensagem dizia que ela achava que eu tinha exagerado na reação, que as coisas entre ela e o irmão eram assuntos da família deles, que eu deveria ter conversado antes de tomar uma atitude tão drástica. Li a mensagem, li 2 vezes. Não respondi, não porque eu estivesse com raiva, mas porque algumas conversas chegam tarde demais para fazer qualquer diferença e gastar energia respondendo seria usar mal um recurso que eu aprendi a valorizar. O que ficou de tudo aquilo não foi mágoa. Mágoa é uma coisa que a gente carrega e que pesa. O que ficou foi aprendizado, o tipo limpo, que você guarda não como ferida, mas como ferramenta. Aprendi que generosidade sem consciência vira invisibilidade. Que você pode contribuir com tudo que tem, com tempo, com dinheiro, com paciência, com anos da sua vida, e ainda assim ser descrita para desconhecidos como alguém que precisa de uma estrutura que não teria sozinha, como se aquilo que você construiu com as próprias mãos não contasse porque não estava no nome de um imóvel que não era seu. Aprendi que independência financeira não é arrogância, não é desconfiança, não é falta de amor. É a diferença entre ter uma cadeira na mesa, onde as decisões são tomadas, e ser o assunto das conversas sem que ninguém te pergunte nada. Por anos eu morei num apartamento onde eu não tinha nome na escritura, não tinha voto nas decisões que afetavam a minha vida, não tinha um cômodo que fosse inteiramente meu sem a possibilidade de alguém entrar, reorganizar, comentar, opinar, e eu fiquei. Fiquei porque amava, fiquei porque tinha esperança, fiquei porque a gente se acostuma com o peso de uma situação até o ponto em que não consegue mais sentir quanto pesa. Para quem me pergunta por que levei tanto tempo, eu entendo a pergunta. Eu também me perguntei isso várias vezes, sentada naquele apartamento tentando entender o que me prendia. A resposta honesta é que quando você está dentro de uma situação que foi se construindo devagar, detalhe por detalhe, episódio por episódio, você não acorda uma manhã e reconhece de repente tudo o que foi acontecendo. Você se adapta. Você racionaliza. Você acha que a próxima conversa vai mudar alguma coisa? E um dia você olha para o número na tela do banco, olha para a luminária guardada no armário há 5 anos e percebe que as 2 coisas estão te dizendo a mesma coisa há muito tempo, que você tem os recursos, você tem a capacidade, você tem o que precisa. O único endereço que falta é o seu. Quando sai, levei o que eu tinha construído, os móveis que eram meus, os documentos, as plantas, os livros, os anos de disciplina que eu tinha transformado em alicerce. Deixei para trás o que nunca tinha sido meu para começar. E não foi um ato de raiva. Foi um ato de reconhecimento, de me reconhecer. Hoje, quando eu chego do plantão e encosto o carro na garagem, quando caminho até a porta e pego a chave no bolso, eu paro 1 segundo antes de entrar. Virei hábito. É o segundo em que eu ouço, muito longe, uma voz dizendo que eu não teria conseguido isso sozinha, e sorrio. O mesmo sorriso de sempre. Pequeno, quieto, só que agora é dentro da minha casa. E a luminária está exatamente onde eu escolhi colocar.